Vou ler aqui a palavra do Senhor em Atos 5, que fala assim: Ananias e Safira. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquela mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando morta, levaram-se e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Essa palavra maravilhosa que a igreja no tempo de Paulo, de Pedro e de João. A igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Mas o Espírito Santo que estava naquele tempo, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, é o mesmo Espírito que está na igreja hoje. E o Deus que fez naquele tempo é o Deus que faz hoje. A igreja é a mesma. Hoje, assim como aconteceu com Ananias e Safira, não é diferente hoje. Muitos estão brincando. Aconteceu no tempo de Pedro e não acontece hoje. Está completamente pensando errado. Porque o Espírito Santo está nas igrejas hoje. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está nas igrejas hoje. Assim como aconteceu com o homem Ananias, que vendeu essa propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Para quê? Vendeu essa propriedade e reter parte do dinheiro e levar uma parte. Não.
Se a propriedade foi tanto, a propriedade era dele. Era chegar e dizer, vender por tanto. Para que mentir? Ele reteve a parte do dinheiro para si. E a mulher também agiu do mesmo jeito. Ele reteve a parte do dinheiro, depois levou e colocou os pés dos apóstolos. O restante. Ele reteve uma parte do dinheiro para si. E depois levou o restante da parte do dinheiro e apresentou aos pés dos apóstolos. E não é assim. Porque Deus vê tudo, sabe tudo. Ninguém esconde de Deus nada. Ninguém esconde. E Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou a ele, Ananias, como você mentiu? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Quantos estão permitindo que Satanás enche o coração, negando os fatos? Mas é preciso falar a verdade, que mentira é do diabo. O diabo vive mentindo até hoje, é o que diz a Bíblia. Para que mentir se Deus sabe de tudo? Para quê? Deus sabe. Satanás encheu o coração de Ananias a ponto de Ananias mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro. Para quê? Que recebeu pela propriedade. Ela não lhe porque a propriedade pertencia a ele. Não precisava mentir, levar uma parte. Era ele que pertencia à propriedade. Falava a verdade. Depois de vendida, o dinheiro não estava no poder. O apóstolo Pedro perguntou, depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? Para que você mentir? O que levou a pensar em fazer tal coisa? O que levou a pensar de mentir e fazer tal coisa? Se você estava com dinheiro da propriedade, você vendeu. Para que mentir? Vender por quanto? Guardar uma parte do dinheiro e depois levar a outra parte e apresentar aos pés dos apóstolos. Para que essa mentira? Você não mentiu aos homens. O apóstolo Pedro disse, olha, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Foi a Deus que você mentiu. Para que a propriedade não era sua? O dinheiro não estava no seu domínio? Para que mentir? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Que adianta? Porque Deus sabe de tudo. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. Ananias caiu morto. Deus não mudou e jamais mudará. Para que mentir? Para que mentir? O que aconteceu com Ananias? Não era dele a propriedade? Porque ele não disse a verdade. Vendeu por tanto. Porque Deus sabia que de tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Para que mentir? O apóstolo Pedro diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram.
Grande temor apoderou-se de todos que ouviram. Para que mentir contra o Espírito Santo? Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. A propriedade era dele, ele vendeu, levava o preço, vendi por tanto. Para que guardar uma parte de dinheiro e levar outra? E dizer que vendeu por tanto, se ele tinha vendido, para que fez isso? O diabo, deu lugar ao diabo. Então, o apóstolo Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si outra parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, a propriedade não era sua, não pertencia a você. E depois de vendida, não pertencia a você o dinheiro não estava ao seu poder, todo o dinheiro não estava em seu poder depois de vendida a propriedade. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Tem que saber, Deus está no comando da igreja. A igreja pertence a Deus, o Espírito Santo está no corpo da igreja, do homem, do povo de Deus. Para que mentir? Para que não falar a verdade? Então, os moços vieram. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher novamente, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou à mulher. A mulher estava em acordo com ele. Se a mulher não estivesse de acordo com ele, a mulher falava a verdade, dizia quanto vendeu, mas a mulher estava de acordo. Por isso ele perguntou à mulher a verdade. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Foi esse? Foi esse o preço que vocês pediram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Porque estava de acordo com ele a mentir. Porque estava de acordo com ele, o que ele estava fazendo, ela estava apoiando. Porque estava de acordo com ele. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Ela entrou em acordo com ele, morreu também. Ele morreu, ela morreu também. Por estar de acordo com o marido na mentira. Porque estava de acordo os dois em mentir. Entraram de acordo para tentar o Espírito de Deus.
entraram em acordo para tentar o Espírito de Deus. É sério. E muitos estão brincando. Muitos estão brincando, pensando que esconde alguma coisa de Deus. Não esconde. O diabo é mentiroso e pai da mentira e vive mentindo até hoje. E Ananias deu lugar ao diabo. A mulher de Ananias, Safira, concordou com ele em mentir também. Concordou, ficou de acordo com ele para tentar o Espírito do Senhor Deus. Veja, então aí o apóstolo Pedro disse: veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles os levarão também. E Safira morreu também. Morreu também. É sério. É sério. E muitos estão brincando, achando que, porque o mesmo Deus do tempo de Paulo, de Pedro e João, é o mesmo Deus. A igreja é a mesma. A igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Só que a igreja se encontra diferente. Mas Deus está vendo a igreja hoje. Deus está vendo a igreja hoje. Deus está vendo. Porque Deus agiu no passado e age hoje no presente. Quando as coisas acontecem, aí fica queixando, de que se queixam, homem vivente, como diz a Bíblia, queixa os seus próprios pecados. Por que está negando os fatos? Por que não fala a verdade? Por que está mentindo? Deus não sabe o que foi feito, como foi feito. Deus não sabe de tudo. Para que mentir? Para que nega a verdade? Ananias e Safira morreram. Morreram ali. Porque tentaram o Espírito de Deus. E Deus é tudo. Ninguém esconde de Deus. Glória a Deus, ninguém esconde. Que Deus nos abençoe.